iniciar aqui mais um episódio do Calcaia Delas, né? O nosso podcast, que é feito por mulheres, para vocês mulheres. E eu tô com ela aqui, Soraya Félix, né? Que ela é mentora de mulheres e é também especialista em gestão empresarial. Tudo bem, Soraya? Bom dia, seja bem-vinda. Ah, obrigada, Claudiane, tudo bem? Esse dia maravilhoso, né? Dia da gente participar desse evento com essa energia de mulher, mulher multitarefas, mulher animada, mulher que dança, mulher que chora, mulher que ri. E essa energia é a nossa força. Sim, a mulher que faz um pouquinho de cada coisa, né, Soraya? Assim, primeiramente, quero agradecer sua presença aqui no nosso evento. E aí, a Soraya esteve aqui conosco, palestrou, né? E ela vai daqui a pouco dar uma palhinha aqui para vocês que estão nos assistindo do que foi tratado na palestra da Soraya. Mas aí, de primeiro momento, eu queria pedir para vocês deixar aqui para a gente, né, um pouquinho sobre quem é a Soraya, né? Qual é o trabalho que a Soraya faz, a luta que a Soraya vem buscando aí já no decorrer da sua carreira. Então, assim, deixa um pouquinho para a gente, um pouquinho da sua história, né? Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui e ter essa oportunidade de falar para as mulheres. A minha luta, como você fala, é empoderar as mulheres, fazer com que elas acreditem na força e no poder delas. E quando eu falo poder, não é aquele poder de briga, é um poder de acolher, um poder de construir, poder de realizar. Né? Então, assim, o empreendedorismo, para mim, ele é a minha história é empreendedorismo, desde muito nova, como eu falei na palestra, né? Eu vendia brigadeiro para ter dinheiro para comprar alguma coisa, eu sempre gostei desse movimento de empreender, de trazer solução, porque o empreendedorismo, o empreender, ele não é somente você vender, né? Também tem a questão de você realizar, de você identificar a oportunidade para desenvolver e trazer uma solução. E é muito sobre isso, né, Soraya? Assim, em relação ao empreendedorismo, em questão de solução, né? Eu tenho uma colega, que não, ela está aqui, família Maiara, que ela tem uma empresa de rastreamento. Então, a empresa de rastreamento, ela trabalha com os problemas dos outros, né? Então, assim, na hora que um carro quebra, que acontece alguma coisa, que ela tinha muito essa questão de se frustrar. Quando tocava, ela já ficava nervosa, preocupada, eu tenho que resolver isso aqui. Aí eu peguei e disse, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que tu não pensa pelo outro lado? Toda vida que teu telefone toca, é uma oportunidade que tu vai levar a solução para essas pessoas e é o teu trabalho. Então, quanto mais o teu telefone tocar, mais tu vai conseguir atender e solucionar eles e mais automaticamente você vai realizar o seu trabalho e de uma forma maravilhosa. Isso mesmo. Parabéns, né? É sobre isso. É sobre isso? É sobre isso, é sobre a nossa missão. Qual é o propósito? Por que você criou aquele negócio? Você criou aquele negócio para a dor, né? A gente, quando vai fazer o plano de negócio, a primeira coisa que a gente faz é identificar qual é a dor. Então, no caso, o rastreador que você trouxe, ela identificou uma dor. Então, no momento que eu tenho a oportunidade de, com o meu serviço, resolver o problema de alguém, eu estou entregando a minha missão. Né? Então, vai muito além até do valor financeiro, da embalagem, das instalações. Vai sobre como a pessoa está se sentindo. Que hoje, né, o que se fala é a experiência. Né? Nós estamos na época das experiências. Então, a empreendedora ela também precisa pensar como é que está fazendo com que seu cliente tenha uma experiência por meio do serviço ou do negócio dela. Exatamente. E é sobre isso, né? Porque, assim, eu acho que vai muito em relação do empreendedorismo. Tudo que a gente vai fazer sobre o empreendedorismo, a gente tem que pensar, como se for, vai estudar, vou abrir um negócio, então vou pesquisar quem é o público, o que é que está faltando ali naquela região que eu pretendo abrir meu negócio. Não é só, vou abrir aqui uma loja de mulher, lá no meio, vamos supor, da Clarinha de Poleróis, que é uma rua que é de moto. Apesar, não estou dizendo que moto não é de mulher, até porque estou aqui, ó, o joelho quebrado de moto. Eu estou querendo dizer assim, querendo ou não, lá
tem muitos homens trabalhando ali. Então, se eu for pensar, se eu pensaria para colocar ali, eu vou colocar uma barbearia no meio da Clarence Perocco. Identificou uma oportunidade. Um monte de dor, né? As pessoas, os homens agora que estão super de barba, então eles não precisam se deslocar. E é sobre isso, é sobre esse olhar. E, na verdade, Claudiana, todas as profissões, elas são direcionadas para resolver o problema do outro. O engenheiro, ele constrói casa para o outro. O médico, ele solucionador do outro. A psicóloga também escuta. Então, sempre para o outro, não é sobre nós. E nós nos realizamos quando a gente entrega o nosso serviço para o outro. Exatamente. Maravilha, né, Soraya? Então, assim, fala aí um pouquinho sobre como é que funciona, né, suas mentorias. Então, dentro dessa visão de entregar para o outro, eu, durante muitos anos, trabalhei no comércio, já trabalhei muitos anos no ramo automotivo com carros, né, que é um mundo masculino, mas que a mulher que no final é a grande decisora do carro na casa, é interessante isso. Trabalhei muito tempo com carro, já trabalhei com imóveis, confecção, enfim, já fiz muita coisa na minha jornada e finalizei tendo o meu próprio negócio, já quebrei, né? Já tive confecção, já tive loja e infelizmente não deu certo. Chegou um ponto que eu olhei e fui estudar para entender por que não tinha dado certo. E o que aconteceu? Eu entendi o que eu precisava melhorar e decidi que a partir de então, quando eu fiz o mestrado, que eu estudei empreendedorismo feminino, na verdade eu estava estudando sobre mim, eu estava inconscientemente ou até consciente, tentando encontrar as respostas para mim. Eu identifiquei os gaps, né, a questão dos multipapéis da mulher, a questão da falta de apoio, a questão da falta de crédito. E na minha época, quando eu tive, infelizmente, essa experiência de ter que fechar minha confecção e as minhas lojas que eu era apaixonada, eu percebi que, de fato, eu não tive o que os estudos trouxeram quando eu fiz o mestrado. Então, eu decidi, como propósito e missão de vida, ajudar mulheres e empresas a se desenvolverem, a não passar pelo que eu passei. Então, hoje eu faço mentoria individual para mulheres empreendedoras e acaba vindo homens também, né? Meu olhar, minha fala é para mulher, mas acontece, inclusive, eu estou hoje com dois mentorados homens e é interessante que um deles tem uma empresa de ônibus e meu Deus, menino puro. Mas é bom que a gente consegue dar um outro olhar, né, para ele. Aí no Dia das Mães eu disse, vai comprar um chocolate e vai entregar para todas as mulheres do ônibus. Ele falou assim para mim e fez, e dá certo, né? Então, assim, e também eu faço treinamento nas empresas, treinamento de vendas, de negociação, de atendimento, para gerar e proporcionar essa experiência para os clientes. Porque não adianta você ter o melhor empreendimento, você ter a melhor loja, a melhor instalação, se o seu funcionário, o seu garçom, o seu vendedor não proporcionar. São os olhos da empresa, né? Não é só o dono que faz a empresa, o dono que faz, não concordo. Não, de forma alguma, cada um no seu papel. E aí, por exemplo, vamos pensar no restaurante. Eu acho que o garçom que atende no restaurante, ele tem muito mais respaldo do que, às vezes, o proprietário que está, né? Não está lá na frente. Porque se eu chegar e for mal atendida, eu não vou pensar que aquela pessoa me atendeu mal. Não. Eu vou pensar naquela empresa. Então, tanto é importante o empresário pensar no funcionário para ele poder vestir a camisa e servir da forma correta, mas também como as pessoas entenderem que quando estão com a empresa, aquela empresa faz parte dele. Então, de onde vem a renda, de onde vem o acolhimento também. Então, tem que pensar em retribuir os dois lados. E dessa forma, quem está fora que é cliente, vê e entrega de uma forma assim, eu fui ali, eu adoro ir ali, porque eu sou muito bem atendida, a comida é muito boa, então é muito limpo.
Então, é tudo uma junção. Isso. Não faz parte exclusivamente do dono ou do funcionário. Muitas vezes a gente pergunta para o garçom qual é a comida que ele mais gosta, o que ele indica, e o relacionamento faz toda a diferença. E a gente está falando de garçom, mas isso acontece em todas as áreas, né? Então, assim, isso também é empreender, porque o dono, ele traz a ideia, ele traz o planejamento, mas para a empresa crescer, você vai precisar de colaboradores. E todo mundo quer crescer, né, Claudiano? Vamos combinar. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Nós precisamos um dos outros e essa é a parte melhor, porque melhora a economia, você vai tendo um papel social. Por que o empreendedorismo ele é tão visado pelas ações, né, públicas? Porque tem papel social. A pessoa que está ali no empreendimento, ela emprega, que aí já gera mais renda para aquela família, já tem um impacto na comunidade, que aqui. Então, um vai puxando o outro. E tudo começa pela empresa, não tem como. Bem, gente, tu já sabe, né? Ó, mentoria empresarial, treinamento, palestra. Então, assim, será que é um pouquinho de cada coisa aí que a empresa empreendedor precisa, né? Então, vem buscar aí com a Soraya. Soraya, qual o de contato que essas empresas podem estar entrando em contato? Pronto, eu vou divulgar aqui meu Instagram, pode ser? Eu tenho meu Instagram, Soraya Félix Business, que se escreve business, né, que é de negócios, tá? Então você pode ir lá falar comigo no direct. Tem o meu celular, que é 8599688000. Na verdade tem outro 9, né? 999688000. Facinho. E se eu não responder imediatamente, deixa a mensagem que eu estou dando palestra. Quando terminar a palestra, o treinamento, a mentoria, eu respondo de qualquer jeito. E aí, assim, para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem ou um pouquinho sobre do que se fala na sua palestra, né? Um pouquinho desse calor, desse potencial que é essa palestra, que mexe aí com todo mundo que está ali lhe ouvindo e lhe assistindo, né? Então, quando você me convidou, né, para falar sobre o protagonismo da mulher no empreendedorismo, isso realmente mexe comigo, tem tudo a ver comigo, eu procuro trazer o melhor. E é muito importante a gente saber primeiro quem a gente é, que é o autoconhecimento, quem eu sou, identificar as minhas fortalezas, os meus limites, também é importante, a gente não é máquina que consiga fazer tudo, que dá conta de tudo, a mulher tem que saber os seus limites, porque adoece. Você sabia que a mulher ela morre muito mais de infarto do que câncer de mama, né? Então, assim, a gente olha muito para o câncer de mama, o outubro rosa, mas a mulher morre mais de infarto, né? Então, a gente precisa entender e saber nossos limites. E está tudo bem eu dizer não posso, não vou hoje, não consigo hoje. Eu me permitir parar, eu me permitir me cuidar, isso também faz parte. Isso também é protagonismo. É eu não ficar refém de uma cultura que impõe como que eu tenho que ser. Porque o protagonismo, Claudiana, é eu escrever a minha própria história. E se eu quiser escrever a minha história diferente da Claudiana, da Maria, da Isabela, tá tudo bem. O importante é que eu esteja sendo a protagonista da minha própria história. Então foi isso que a gente tentou trazer aí para essas mulheres maravilhosas aqui da Caucaia, né? Fazendo com que elas entendam que a força a gente tem, o que a gente não tem, a gente pede ajuda, porque o empreendedorismo ele é solitário. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, para onde ir, e nós, mulheres, precisamos pedir mais ajuda, estar com mulheres que vão nos fortalecer, que vão levar a gente para cima. Como eu falei para elas, nada de estar com mulher que reclama de tudo, que quer fofocar, que quer falar de outro. Não, vamos focar nos objetivos, nos sonhos, nas metas e no que pode se somar. Você exatamente. Né? E quando a gente, assim, já pensou um monte de mulher que pensa, que tem uma visão ali ampla, quando se junta,
vai muito mais longe, chega muito mais longe. É uma pauta que eu também levanto muito isso, que o grupo em si, a união dos povos, como a gente tinha aqui hoje, eu tinha indígena, eu tinha o pessoal do quilombola, tinha o pessoal do trabalho, da secretaria. Então, assim, quando a gente une essas forças, a gente alcança um patamar muito mais alto, a gente chega muito mais longe do que eu querer lidar de uma forma sozinha. Então, e eu acho que, assim, isso é uma coisa que eu aprendo com os homens, porque eu acho que a união dos homens, são meus amigos, eles têm uma fraternidade verdadeira. Quando eles se juntam, eles realmente estão juntos, quando eles são amigos, eles realmente são amigos, são leais, eles não são amigos, mas vai falar do cabelo, ou vai falar não. E eu acho que os homens deixam isso aí de exemplo para as mulheres. De fato, eles estão de parabéns. A gente precisa ver. As mulheres precisam. Não é nem ser melhor do que eles, mas que é igualdade e respeito. A gente busca igualdade e respeito, mas nessa parte aí, eu posso dizer que a gente é que tem que tentar se igualá-los. É verdade. Porque a união deles é verdadeira. Gostei. E eu deixo isso aí para as mulheres, aprendam a respeitar, a valorizar. Quanto mais a gente vê mulheres aí chegando longe, crescendo, tendo seus próprios negócios, seu potencial, e você que eu acompanho, que a gente busca ver essas mulheres melhores, é muito mais gratificante do que eu estar ali e falar de uma mulher e dizer ou querer uma intriga com mulher, eu não entendo. Eu acho que as mulheres têm que aprender a se unir, a dar a mão e a valorizar. Exatamente. Umas às outras. E aí a gente vai chegar mais longe. Vamos, sim, já chegando, mas vamos chegar muito mais. Né? Soraya, eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui conosco, né? Muito obrigada por ter tirado esse tempo para vir falar para as mulheres de Caucaia e contar um pouquinho da sua história e trazer um pouquinho do seu conteúdo aí de potencial. Muito obrigada e até a próxima, né? Deixa uma mensagem aí para finalizar aí para essas mulheres de Caucaia aí para a gente finalizar esse momento. Uma mensagem bem rápido para a gente, que a gente já entregou tanta coisa bacana. Não desistam de vocês. Não desista de vocês. Viu, gente? Não desista. É verdade, não desista. Chega o firme. Até a próxima. Até a próxima.